Mas, ô Pedro, ah, existe uma ideia que os protestantes, quando chegaram aqui no Brasil, pelo menos ali, o protestantismo de migração, ele não tratou muito, não se envolveu muito com as questões sociais, políticas, exatamente porque eles eram migrantes e tal. E no protestantismo de missão você tem também os missionários querendo estabelecer evangelização, mas não querendo ser vistos como subversivos para não serem perseguidos. E aí surgiu uma fala que o protestantismo não se envolveu com a abolição, né? Ou até cita famílias de confederados que vieram dos Estados Unidos para cá e, portanto, eram escravistas só porque vieram do sul dos Estados Unidos para cá. Uma coisa não significa a outra, isso que a gente precisa entender, né? Mas como que você vê esse debate, o que é verdade, o que é falso nessa questão dos problemas dessa tese da indiferença protestante em relação ao sistema escravista? Dentre as quais, primeiro, a própria questão do Ashbel Simon, que foi fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil, em que no diário dele ele se mostrava, né, ele era do norte, da parte do norte dos Estados Unidos, ele era um abolicionista, ele defendia a abolição, só que quando ele chega no Brasil, ele se choca com a realidade escravista, há uma ideia de que ele tem, inclusive, utilizado o serviço escravo para poder se estabelecer no Rio de Janeiro, e ele, a princípio, realmente fica ali em silêncio diante de toda aquela situação, embora, pessoalmente, ele tivesse aquela resistência. Do Simonton, a gente encontra o contato dele com o Robert Kelly. E aí, com o Robert Kelly, fundador da Igreja Evangélica Fluminense, um leque se abre, porque no livro que conta a biografia de Robert Kelly, Lembranças do Passado, ali há registros de escravos que se convertem na Igreja Evangélica Fluminense desde 1857. Ou seja, desde 1857 nós temos escravos se convertendo ali. No meu Instagram, inclusive, publiquei, não faz muito tempo, um collab com a Patrícia Silva, a professora Patrícia Silva, sobre alguns desses escravos e alguns libertos que estavam se convertendo, principalmente na igreja do Robert Kelly. Em 1860... Ainda ou já no Não, Rio? Ali é Rio, no Rio. No Rio. Em 1866, o Robert Kelly ele vai ter uma situação na igreja dele, em que um senhor de escravos que havia se convertido na igreja, chamado Bernardino, ele questiona ao pastor se era lícito um protestante ter escravos, né? Se manter tendo escravos já estando batizado dentro da igreja, sabendo que na igreja tinha escravos, né? Tem ali pelo menos um registro de um escravo convertido e libertos também, convertidos, frequentando a igreja. Isso é levado a uma discussão, numa sessão, e na sessão é decidida, aí vem a chamada, ficou conhecido pelo Douglas Nassif, ele chama de Pastoral da Liberdade, do Robert Kelly, dizendo que não havia legitimidade do protestante ter escravos. Isso em 1866. E aí esse Bernardino, ele resiste e é excluído da igreja, ou seja, ele é excluído da igreja porque ele não quer alforriar seus escravos, e um outro, que era senhor dos escravos também e era secretário da igreja, decide alforriar os seus escravos depois daquela sessão, em 1866. Isso na Igreja Evangélica Fluminense. Na Igreja Evangélica Fluminense. Ou seja, como é que tem uma apatia se dentro da igreja há ações efetivas em relação ao combate à ideia de crentes manter escravos? O que acontece é que, a partir da década de 70, nós temos ali a primeira vez que o jornal Imprensa Evangélica, que era da Igreja Presbiteriana, ele se manifesta após a aprovação da Lei do Ventre Livre, em 1871, em que louva a questão da aprovação da lei, mas vem um questionamento se aquilo ali não poderia perturbar a questão da economia nacional. Em 1874, o mesmo jornal Imprensa Evangélica vai publicar uma notícia sobre algo que estava acontecendo na fazenda de Ibicaba, em São Paulo. A fazenda de Ibicaba ela é um marco muito significativo nesse processo. Por quê? Ela foi a fazenda que pertenceu ao José Vergueiro, ao senador Vergueiro, que foi o espaço utilizado para aquela experiência dele de mudança da mão de obra escrava para mão de obra livre.
Uhum. Essa fazenda, você deve se lembrar bem, tem uma situação em relação a esses imigrantes que chegam para trabalhar na fazenda, que foi a revolta lá do Thomas da Watts, né, o pastor luterano que se revolta porque diz que os imigrantes estavam ficando na mesma situação que os escravos dentro da fazenda. A fazenda, depois da revolta dos luteranos ali, ela vai à falência, e aí o filho dele está reconstruindo na década de 70 com um certo treinamento do trabalho de escravos, ou seja, os escravos que fossem obedientes, aquele discurso do escravo obediente, esses escravos eles poderiam trabalhar como escravos de ganho, saindo das terras da fazenda, vendendo seus produtos na cidade e recebendo seu pecúlio para conseguirem sua emancipação. O jornal ele vai elogiar o trabalho do filho do Vergueiro, José Vergueiro, porque diz que além dele ter essa política, dentro da fazenda começou a ter educação, escola para os escravos e começou a permitir a evangelização desses escravos. Esse é o quadro da década de 70. O que vai acontecer mesmo, que é a grande mudança e que tem que ser destacado, é que na década de 80 nós temos um processo, principalmente acontecendo dentro da igreja presbiteriana, que é um processo de emancipação do presbiterianismo nacional diante do presbiterianismo missionário. É o surgimento da figura do Eduardo Carlos Pereira, que toma a frente dessa luta. Eduardo Carlos Pereira, ele já tinha um projeto de emancipação. Deixa eu só, antes de você entrar nele... Sim, desculpa. Antes de você entrar nele, no Eduardo Carlos, também tem uma presença do metodista dentro desse processo abolicionista antes, né? Do metodismo. Você tem o primeiro... Tem um caso engraçado que é o de Justin Spalding, né? Ainda no período regencial, é um missionário metodista que chega aqui no Rio de Janeiro e aí, ao contrário do que ficou no senso comum que o Robert Kelly é o fundador da escola dominical no Brasil, não é o Justin Spalding, e ele abre uma classe de escola dominical para homens de cor, na documentação vem homens de cor, e cria um conflito com o padre Perereca, na época, o Luiz Gonçalves, porque o Luiz Gonçalves vai dizer que os protestantes estão chegando no Brasil com dois objetivos. Um era desvirtuar, né, os brasileiros do catolicismo, e o segundo era libertar os seus escravos, né, libertar os escravos dos brasileiros. Então, ele causou um certo desconforto ali ainda na década de 30. É o mesmo contexto do Daniel Kidder, que inclusive chega a ter um trabalho ali junto com Justin Spalding. Infelizmente, esse primeiro movimento metodista, ele termina em 1841, vai de 35 a 41, em 41 acaba e eles voltam, e aí o metodismo só retorna em 76, né? Mas tem, assim, e o Robert Kelly também. O Robert Kelly, quando ele chega aqui, ele abre uma escola dominical, a esposa dele inicia uma classe de crianças e logo em seguida ele inicia uma classe de escola dominical para homens de cor também. Ou seja, eles estão dando educação para essas pessoas que não são vistas. Sim, a minha opinião... Para o pessoal também se situar, o metodismo é o grande movimento de igreja combatente do abolicionismo no mundo, né? O metodismo, os Quakers, os anabatistas em geral, alguns anglicanos, como o próprio Wilberforce, que vai aprovar o fim do tráfico escravo autorizado pela Inglaterra no Atlântico. Então, é o protestantismo inglês que está liderando no mundo inteiro o combate à escravidão geral. E é o protestantismo inglês que está fazendo com que o Brasil seja forçado a aprovar essas leis passo a passo. Primeiro proíbe o tráfico, depois você proíbe depois lei do ventre livre, depois lei do sexagenário, enfim. Então, é o protestantismo inglês que força o Brasil, né, o Império, a romper com essas leis, e no campo geral o Kelly vem, ele não é metodista, mas ele vem desse contexto também inglês, né? Então ele já vem anti-escravidão para cá. E aí quando você fala que o Simonton vem do norte, eu não sabia desse dado, não, né? Então, já é anti-escravista, né? Já.
Ele é. O diário dele, ele demonstra claramente que a esperança que ele tinha de que a Guerra Civil Americana realmente desse fim, isso antes de 1861, então ele espera que realmente dê fim a questão escravista, e ele tem uma repulsa quando ele chega aqui no Brasil ao ver a escravidão acontecendo novamente. Só que a verdade é nesse ponto de que ele não publica isso, ou seja, ele não coloca isso para fora. O que me incomoda muito em todos aqueles que falam sobre a questão da indiferença do protestantismo no Brasil, em relação à questão da escravidão, é que parece que todos eles estão esperando que os protestantes cheguem como grandes revolucionários. Eles estão chegando aqui e tem que tomar a frente da revolução e ter a libertação dos escravos. Não é assim. Tem que olhar o contexto geral do século XIX. Essa questão da pressão inglesa ela é muito interessante. Quando há o reconhecimento, o processo de reconhecimento da independência do Brasil diante da Inglaterra, tem lá a questão do tratado para que houvesse a liberdade em 1831, que era o contagem de 5 anos, né? A partir de 1826, quando é assinado o tratado, 1831 deveria ter dado ao fim do tráfico, pelo menos. Em 1815 também já tinha tido um outro tratado, ainda na época que era Portugal, Reino Unido e Portugal, para que isso acontecesse. Em 1826, isso se repete. Em 31 não acontece, porque Dom Pedro I renuncia, volta para Portugal. Entramos no período da regência, que de acordo lá com o Manolo Florentino, em Costas Negras, ele mostra que exatamente nesse momento, a partir de 31 até 50, é onde chega, em relação à proporção de anos, a maior quantidade de escravizados no Brasil, e é em 60 que começa finalmente, com o segundo reinado já bem organizado, depois do Ministério da Conciliação, lá do Marquês de Paraná, o Império começa a se organizar, que começa o movimento, que a Ângela Alonso apresenta isso, um movimento em prol, em direção à questão da abolição. Em 50, tem o fim do tráfico. A partir de 60, começa a discussão. Em 71, tem a lei do ventre livre. Em 70, ou seja, é um período em que os protestantes estão chegando, já estão reagindo a isso, e é em 80 que o movimento abolicionista explode. O movimento abolicionista com Joaquim Nabuco, com José do Patrocínio, todo mundo, é na década de 80. E é na década de 80 que os protestantes publicam, ou seja, estão falando diretamente no jornal contra esse discurso. Muito interessante você ter mencionado a questão dos quáqueros. É nesse discurso da ideia da escravidão como pecado, ou seja, ter escravos é pecado diante de Deus. Isso fica muito claro na década de 80, que é quando o movimento abolicionista está explodindo no Brasil todo. A Ângela Alonso ela apresenta isso de forma muito clara. A década de 80 é a década da abolição. É a década em que Joaquim Nabuco vai publicar a famosa obra dele, O Abolicionismo. É a época realmente que está acontecendo. Os protestantes nesse momento não se calam mais. Os protestantes estão falando, estão publicando. A partir da década de 80, como eu disse, a questão do protestantismo, principalmente olhando nesse momento para os presbiterianos, você tem um processo de emancipação, de luta pela emancipação, para dizer a verdade, de um presbiterianismo nacional. Tendo aí como protagonista esse personagem que é o Eduardo Carlos Pereira. Ele se torna pastor em 80, se eu não me engano, em 81 ele assume a Igreja Presbiteriana de São Paulo, e aí em 1883, ele lança a Sociedade de Tratados Evangélicos, a Sociedade Brasileira de Tratados Evangélicos. Qual era a intenção dessa sociedade? Era o primeiro passo que ele estava dando, efetivamente, para ensinar os crentes a patrocinarem, a investirem nas próprias missões nacionais, que até então o dinheiro vinha principalmente de fora, dos Estados Unidos para cá. Então era essa a primeira intenção. A segunda intenção era publicar material produzido por brasileiros e não apenas tradução de material estrangeiro, principalmente nos jornais. E são 17... um visionário. Ele consegue publicar por essa sociedade, até o seu fechamento, são 17 obras que são publicadas. Dentre as obras são publicadas A Religião Cristã em Suas Relações com a Escravidão, que ele publica em 1886. O contexto em que ele publica esse material é que é interessante. Por quê? O Eduardo Carlos Pereira ele tem um problema sério com os missionários. Embora ele considere-os, né, como colegas de trabalho, ele percebe que os missionários eles tinham uma intenção, isso se torna uma crise na época da fundação do Mackenzie,
que não era apenas de evangelização, mas também de trazer a cultura americana para o Brasil. E ele resiste a isso de forma muito, muito contundente ao longo dos anos, até o cisma presbiteriano. Mas a escrita dele, especificamente dessa questão do abolicionismo, eu defendi, essa é a minha tese nesse material, que ele estava respondendo diretamente um outro material que foi publicado nos Estados Unidos e nunca foi traduzido para o Brasil, que é a obra A Defense of Virginia, do John Dabney, uma defesa da Virgínia, de John Dabney. John Dabney, que era um sulista, era virginiano, um reverendo presbiteriano, considerado muito conservador, nos Estados Unidos, ele envia, vem ao Brasil, chegam ao Brasil, 3 discípulos de John Dabney. O George Morton, estou aqui errando o nome. O John Dabney é o sobrinho, o nome dele era Robert Dabney, o dos Estados Unidos era Robert Dabney, e, se eu não me engano, é Edward Glenn, se eu não estou aqui confundindo os nomes. São 3 discípulos dele que chegam para o Brasil. Quem evangeliza diretamente o Eduardo Campos Pereira é o George Morton, que também era um educador. Eduardo Campos Pereira era educador e o George Morton também. O Eduardo Carlos Pereira, ele era o quê? Um católico paulista comum ou tinha alguma ascensão? Ele era católico paulista comum, só que ele tem uma trajetória muito ligada à área da educação. Ele sai da região dele, vai para Campinas, isso. Ele vai para Campinas para se aproximar de um colégio que era o Colégio Ipiranga, lá em Campinas, e onde ele conhece o George Morton. A ideia dele era seguir a carreira do direito, que era a carreira que todo mundo seguia na época do Império, né? Todo mundo era bacharel em direito, ou ia para a área militar, ou ia para o direito. E ele queria ir para o direito, então ele tenta seguir essa carreira. Lá nesse colégio de Ipiranga, ele conhece o George Morton. Aí, na biografia dele, ele diz que teve uma conversa ao longo de um ano com o George Morton, se encontrou várias vezes com ele, bateu papo com ele, se tornou realmente amigo. E aí, na década de 80, quando estoura a questão do abolicionismo, o jornal Imprensa Evangélica, em primeiro lugar, começa a publicar várias notas sobre a questão da abolição, em defesa da abolição. Em 84, guarda esse nome aí, Robert Dabney, que já vou voltar a Uma Defesa da Virgínia. Em 84, o que vai acontecer? O Dom Pedro II chama para formar um gabinete o Souza Dantas, que era um abolicionista. E aí o Souza Dantas tenta aprovar a questão da lei dos sexagenários, com vários benefícios para aqueles que recebessem a liberdade a partir daquela lei. O grupo escravista no parlamento se coloca contra, e a crise ela chega de tal forma que o Dom Pedro II, mas ele dissolve a Câmara em 84, convoca novas eleições. São as eleições em que o Joaquim Nabuco ele se torna um grande orador na época. E aí, quando o novo parlamento é formado um parlamento também em oposição ao Dantas. E aí o Dom Pedro II não tem outra alternativa a não ser demitir o Souza Dantas. No momento em que ele demite Souza Dantas, é significativo para os protestantes. Porque é exatamente no mês em que Souza Dantas ele é demitido que um missionário americano chamado James Theodore Houston, também da presbiteriana, vai pregar uma mensagem totalmente abolicionista, bíblica, na igreja presbiteriana do Rio, numa manhã de domingo. O Eduardo Carlos Pereira, quando ele vai escrever em 86, ele usa muitas das ideias de James Houston, que é uma obra que também foi publicada. O sermão dele foi publicado, também está disponível na internet. E aí o Eduardo Carlos Pereira, além de utilizar os argumentos do James Houston, ele confronta uma terceira fonte, que é essa que eu precisei investigar qual era. E eu cheguei em Uma Defesa da Virgínia, do Robert Dabney. Eduardo Carlos Pereira começa a confrontar a ideia da lei de que a Bíblia legitimava a escravidão, que era a ideia defendida por Robert Dabney em 1867, 2 anos depois do fim da Guerra Civil Americana e a derrota da Virgínia. Então, o Eduardo Carlos Pereira começa a fazer um estudo, ele faz um estudo nesse material, um estudo bíblico, em que ele defende que a Bíblia, quando falava sobre escravidão, era uma tolerância em relação aos contextos sociais em que o judaísmo, em primeiro lugar, em que os hebreus, quando eles estão chegando nas terras lá de Canaã, em primeiro lugar, eles se deparam
E, em segundo lugar, quando já os cristãos, em Atos dos Apóstolos, começam a avançar para territórios gentílicos, que já não é mais o território de Israel, também se deparam com a situação escravista. Então, num sentido de tolerância, por causa que estava chegando, há esses textos bíblicos em relação à escravidão. Mas que, em momento nenhum, Deus havia legitimado a escravidão. E o livro dele é uma defesa disso. Isso é tão resposta a Robert Deming, que tinha os 3 discípulos dele como missionários no Brasil, que o Vicente Temudo Lessa, naquele livro... Não está aqui, não. O Vicente Temudo Lessa, aquele livro Anais, da Primeira Igreja Presbiteriana de São Paulo, ele diz que houve a tentativa de um missionário do Sul, que ele não fala quem é, até hoje não descobri quem foi esse missionário, mas o missionário da Junta Missionária do Sul dos Estados Unidos tentou levantar uma moção de desconfiança em relação a Eduardo Carlos Pereira. Eduardo, em seguida, consegue aprovação em ata no presbitério, em que todas as igrejas presbiterianas, a partir de São Paulo, pelo menos, refutavam, ou seja, se colocavam contra a questão do crente poder possuir escravos. E aí era um discurso claramente abolicionista, um posicionamento oficial de uma igreja. A Reforma Tramontana no Brasil começa na segunda metade do século XIX também. O Dom Ferreira Viçoso, quando ele assume lá a Diocese de Mariana, em Minas Gerais, década de 40, já é o segundo reinado, ele já começa a se colocar contra a questão da escravidão. Em 1866 também, ao mesmo tempo em que o Robert Kelly está fazendo aquela sessão lá, excluindo um membro que era senhor de escravos, o Ferreira Viçoso está publicando no Selecta Católica, que também está disponível na internet, também está disponível na Hemeroteca Digital, o jornal Selecta Católica, com vários discursos católicos em prol da abolição. Então, há vários grupos que estão se reunindo. O que todos eles têm em comum, todo o movimento abolicionista, não só protestantes, mas todos esses outros grupos, católicos, maçons e os próprios liberais, é um movimento, é uma ideia da ordem. Ou seja, a abolição ela tem que ser feita dentro da ordem. O medo haitiano é um medo que percorre todo o século XIX. Ou seja, o medo da revolução percorre todo o século XIX. Então, é sempre o discurso da ordem. É sempre assim, vamos conseguir, mas vamos conseguir pelas leis. Vamos conseguir a partir do parlamento, a abolição. Em todos eles, você não tem nenhum posicionamento. Você tem resistência escrava? Tem resistência escrava. Tem pessoal mais revolucionário? Tem pessoal mais revolucionário. Mas em se tratando desses grupos, dentre eles os protestantes, não. É um movimento em prol do abolicionismo em si. Eu sou inglês, eu sou americano. Você não tem como não passar pela via democrática. Né? Exatamente. E aí eu queria destacar um que era um batista. A gente estava aqui falando um pouco antes. O Thomas Bowen. Em 1860, ele chega ao Brasil para evangelizar. Ele vem com a família dele, em 1860, chega aqui ao Rio de Janeiro. E vai se estabelecer na Tijuca. O que é interessante sobre Thomas Bowen é que ele não vem para evangelizar brasileiros livres, brancos. Não. Ele vem de uma experiência na África, onde ele aprende a língua Yorubá. Ele vem da África. Ele aprende a língua Yorubá lá na África. Quando ele chega ao Brasil, ele envia uma carta para a Junta de Missões da Igreja Batista, nos Estados Unidos, dizendo que a intenção dele aqui não seria evangelizar o brasileiro livre, mas evangelizar o escravo. E qual era a curiosidade? É que ele vai diretamente aos escravos de ganho, que se reuniam em volta dos chafarizes, no centro do Rio de Janeiro, e aonde praticavam a sua cultura, né, mais distantes dos olhos do Senhor. E ele vai exatamente nesse grupo, falando a língua que eles estão falando, que é o Yorubá, e evangelizando eles. Isso causa uma revolta na sociedade da época. Ele chega a ser preso e ele é extraditado do Brasil. O tempo dele aqui é mais ou menos de 1 ano, não passa disso. Então, assim, eles estão realmente evangelizando. O que deveria... Ele foi expulso aqui do Brasil, senão seria um trabalho muito interessante. Outro tipo de igreja batista, né? Seria uma igreja batista negra, né? Assim, formada basicamente por libertos e escravos. Isso ia mudar daria um novo norte, né, para a história do protestantismo no Brasil. Então ele, o Robert Kelly também, com várias pessoas que estão se convertendo na igreja dele.
Na Igreja Presbiteriana, em 1879, o Vicente Temudo Lessa diz que é o ano dos escravos, né, uma quantidade imensa de escravos que estão se convertendo, só que tem um problema sobre essa questão também da conversão de escravos. Porque o escravo, exatamente por não estar em uma situação de liberto, ele dependia do seu senhor. Há histórias, por exemplo, no Robert Kelly, em que uma escrava, ela se converte, ela é batizada, e aí a senhora dela também se converte e deseja ser batizada na Igreja Evangélica Fluminense. O Robert Kelly coloca como uma cláusula sine qua non, né? Sem a qual não haveria como se batizar, a liberdade dos escravos dela. Você se batiza, mas primeiro você liberta seus escravos. E ela não aceita, portanto também não se batiza na igreja do Robert Kelly, porque ela quis manter os escravos dela. Mas a escrava dela havia se convertido e estava batizada. O que aconteceu posteriormente, a gente não tem dados. Se ela proibiu a escrava dela de frequentar a igreja ou não, não tem. Tem caso também na igreja presbiteriana, de uma escrava, inclusive o nome dela era Filismina. A escrava Filismina que se converte, mas ela precisa aguardar 4 anos até o senhor dela dar autorização para ela poder ser batizada na igreja. Então eles estão voltados para os escravos. Assim, não é algo fenomenal, não é algo assim, um grande impacto, até porque não tinha como, assim, eles são poucos que estão aqui, mas eles fizeram. Um ou outro realmente ficaram totalmente diferentes, principalmente os missionários, por exemplo, do sul dos Estados Unidos, na igreja presbiteriana, por esse relato específico sobre Vicente Temudo Lessa, pode ter ocorrido. Mas, principalmente brasileiros, Robert Kelly e outros, todos eles aí, e aí na década de 80, todos eles estão em prol dessa causa. Aí é uma questão que a gente precisa observar sobre o fim do período imperial. As minhas pesquisas, todas elas giraram em torno, não apenas de estudar a questão da igreja pela igreja, mas de entender o contexto político e social em que a igreja estava se expandindo aqui no Brasil. Então, entender esse processo do fim do império em relação a católicos e protestantes e o abolicionismo é algo que para mim era muito importante de demonstrar. Quando os protestantes, o Eduardo Carlos Pereira publica lá em 1886 o seu opúsculo, o seu livreto, e a imprensa evangélica está publicando, quando Joaquim Nabuco, nesse processo, vai elogiar os protestantes, ele fala que esperavam mesmo dos católicos, mas isso não acontecia com esse posicionamento dos católicos e também não ocorria em relação aos anglicanos. Era uma reclamação de Joaquim Nabuco. Isso já era um discurso político de formação de uma memória. O Joaquim Nabuco, a gente tem um processo em relação à história dele, que ele vai contar numa conversão real ao catolicismo posterior ao fim do Império, né, que ele diz que realmente se converteu ao catolicismo, embora até então ele fosse católico, fosse considerado católico. Inclusive, ele havia, na época ainda que ele estudava faculdade de Direito, ele havia se colocado contra os protestantes, chamado missionários para irem lá na faculdade e feito debate para humilhar missionário. O missionário sabia falar português e ele ficava humilhando. Mas ele tem essa fala, que é uma fala já de construção de memória. Os protestantes embarcam nisso e dizem que os católicos realmente não estavam falando nada. Quando estavam falando, né? Pegar desde Ferreira Viçoso já se falava. E esses dias eu publiquei no meu Instagram também algumas ordens religiosas que já estavam libertando seus escravos. Mas é em 1887, que os bispos brasileiros vão publicar em série, ou seja, um após o outro, diversas pastorais abolicionistas, né? Pastorais são documentos emitidos pelo bispo. No século XIX era a principal forma deles se comunicarem com as suas dioceses, e que eles vão apresentar uma defesa da abolição. Isso em 87. Estamos próximos já ao fim desse, não só do período escravista, mas também do Império do Brasil. Quando ocorre, em 1888, a abolição da escravidão, e é muito claro, isso aparece em todo, não tem como ter dúvida disso, porque aparece entre os católicos, aparece entre os protestantes, nos jornais, o jornal Apóstolo, que é o jornal católico, que o Brasil estava em crise, o Brasil estava vivendo uma calamidade geral, nacional, em relação a isso, porque os escravos já não estavam mais, devido ao movimento ter crescido,
estavam simplesmente abandonando as fazendas, não estavam nem aí para os senhores. No final de 87, em outubro de 87, depois daquele massacre, existe um massacre que ocorre na viagem de escravos que estão caminhando para o Porto de Santos. A cidade de Santos já havia alforriado, os escravos já haviam abolido a escravidão lá. E esses escravos, eles são massacrados pelo exército brasileiro, que era o responsáveis por capturar escravos, por incrível que pareça. Mas os escravos, eles são massacrados, 150 escravos são mortos nessa passagem, e ali o Brasil entra em polvorosa. Não via mais como não ignorar isso. E aí, em 88, o Dom Pedro II está fora do país, a princesa Isabel chama o João Alfredo para formar o ministério, o mesmo ministro que esteve à frente do gabinete na época da aprovação da lei do ventre livre. Então, o João Alfredo, ele é chamado novamente pela princesa Isabel, e aí, em 88, numa lei que só tinha 2 artigos, o único artigo abolindo a escravidão, e toda a discussão que se tinha sobre a questão de indenização, sobre a questão de treinamento do trabalho livre, tudo isso é abandonado, a escravidão acaba ali. Nesse momento, surge a figura da princesa Isabel como a grande redentora. E realmente os escravos, muitos escravos, principalmente por causa do trabalho do Zé do Patrocínio, vão defender essa ideia de Isabel como a redentora. E aqui vem um combate em relação à memória. Porque, como ela é exaltada como a redentora, a Igreja Católica embarca nesse discurso, lembrando que eles tinham uma ideia, existia uma ideia de que um terceiro reinado com Isabel seria um terceiro reinado em que o catolicismo voltaria a dominar, acabaria com aquela crise gerada por Dom Pedro II. Ela era muito devota ao catolicismo, aquilo tudo. Então, e aí a Igreja Católica embarca naquilo. O Papa ia para o Brasil a Rosa de Ouro, né, em comemoração à abolição, em homenagem à princesa Isabel. Era praticamente uma legitimidade em que o Papa estava dizendo: eu estou apoiando a Isabel. E a Igreja Católica embarca naquilo. Junto a isso, os protestantes se revoltam, e isso é interessante indicar que no jornal Imprensa Evangélica, que é o principal jornal nesse momento, não há até então um discurso contrário ao império, ao governo imperial, ao regime imperial. Não há esse discurso, a gente não consegue encontrar isso. Há críticas em relação aos gabinetes, ao gabinete conservador, que impedia a questão das liberdades civis, casamento civil, registro civil, mas não uma crítica ao Estado, não uma crítica ao império. É nesse momento que os protestantes finalmente dizem que o império tem que acabar mesmo e que a república tem que começar. É ali. E eles juntam, esse discurso, ele se une ao discurso de um determinado grupo de liberais, republicanos, que eram aqueles mais fracos, e vai encaminhar para 89, quando tem a proclamação da República. E aí tem essa discussão que fica muito claro de quem realmente foram os responsáveis pela abolição. Os responsáveis pela abolição foram os republicanos, eles também vão dizer: não, a gente também trabalhou por isso. Foi o Império, o Império na figura da Isabel, foram os protestantes junto com os liberais, foram os católicos, né, junto com os conservadores, quem realmente havia feito a abolição. Essa é uma briga que termina 88 com essa discussão. A gente encontra isso não só entre protestantes, mas em diversos órgãos, diversas instâncias. E então, em 89, nós temos ali a proclamação da República, e aí fica aquela história, né? Porque em relação mesmo aos escravos, eles acabaram tendo que se virar depois da abolição, porque todo o discurso que se tinha, vamos preparar eles para inserir no mercado de trabalho, vamos dar a indenização a eles, tudo isso vai embora e fica só na retórica, uma retórica em relação à memória. Eu acho que essa memória que foi formada, o que acabou ganhando inicialmente foi da Isabel Redentora para os escravos, embora para os republicanos não tivesse sido isso, mas essa memória popular de Isabel foi que perdurou por um longo tempo.